Estamos bem. Retomamos o registro. Estado de Utah contra Melissa Johnson Fawcett, caso 0142, Sra. McCarthy presente com Sra. Johnson Fawcett. Tenho o Sr. Lewis e a Sra. Thomas aqui pelo Estado. Pessoal, vamos para a sentença. Sra. McCarthy, revisou o relatório pré-sentencial com sua cliente? Sim. Alguma adição, exclusão ou correção? Não. Também vou registrar, para benefício dos membros do público presentes, assim como para o Estado e para a Sra. Johnson Fawcett, que revisei cada uma das declarações de impacto das vítimas que foram apresentadas. Algumas foram duplicadas na apresentação ou anexadas ao relatório pré-sentencial, enquanto outras foram apresentadas independentemente, inclusive mais de uma vez. Eu conferi 2 ou 3 vezes cada uma delas e as revisei na íntegra. Agradeço os comentários cuidadosos de cada parte que escolheu participar. Sra. Thomas, se puder resumir qual é a sentença prevista com base no acordo firmado anteriormente, só para que possamos começar e garantir que não haja mal-entendidos. Juíza, o acordo previa 2 sentenças consecutivas. A primeira, por crime de primeiro grau, de 5 anos à prisão perpétua. A segunda, por crime de segundo grau com uso de arma, elevando a pena de 1 a 15 para 2 a 20 anos. E então, o segundo crime de segundo grau, de 1 a 15 anos. Então, basicamente, só para garantir que todos estamos entendendo, estamos falando de uma pena de 8 anos à prisão perpétua. Sim. Entendido. Sra. McCarthy, essa é a compreensão sua e do seu cliente? Sim. Certo, vou passar a palavra para você. Então, ouvirei o Estado e quaisquer participantes que, Sra. Thomas, acredito que tenhamos indicado. 2 representantes da família, além de um advogado, se assim desejarem. Sim, senhor. Primeiro ouviremos os comentários do Estado, depois a Sra. Johnson Fawcett e, por fim, a Sra. McCarthy terá a palavra final. Passo a palavra para a senhora. Obrigada, meritíssimo, se puder ficar sentada aqui. Isso fica inteiramente a seu critério, como acontece com todos os advogados. Obrigada. Meritíssimo, entendo que o tribunal já analisou um material extenso sobre o delito, incluindo o relatório pré-sentença, declarações de impacto das vítimas e relatório de atenuação. Gostaria apenas de registrar alguns pontos para a futura consideração do Conselho de Indultos e Liberdade Condicional. O Sr. Johnson Fawcett não é alguém com histórico de conduta criminosa, violência ou comportamento predatório. Ela é uma mulher de 58 anos sem histórico criminal anterior, com um longo histórico de emprego, questões médicas significativas e um histórico substancial de traumas e saúde mental documentados. Essa infração ocorreu no contexto de um relacionamento doméstico altamente volátil e carregado de emoções que durou décadas, e não no contexto de uma atividade criminosa generalizada ou de perigo para o público. É importante ressaltar que a Sra. Johnson Fawcett assumiu a responsabilidade por suas ações, expressou remorso genuíno e reconheceu o impacto devastador que isso teve em todos os envolvidos, incluindo seu próprio filho e família. Eu pediria ao tribunal e, eventualmente, ao conselho que considerassem não apenas a tragédia do que ocorreu, mas também a ausência de antecedentes criminais, a idade dela, os desafios físicos e mentais de saúde, o histórico de traumas documentado, o forte apoio familiar e o potencial para a continuidade do tratamento, reabilitação e reintegração segura ao longo do tempo. Obrigada. Sra. McCarthy, obrigada. Sra. Thomas, como gostaria de prosseguir com seus comentários e os comentários da família? Juíza, eu gostaria de pedir primeiro ao Sr. Cameron Johnson para se dirigir ao tribunal. Certamente. Posso pedir para o Sr. Johnson se aproximar? Sr. Johnson, se quiser vir à tribuna, por favor. Senhor, muito obrigada por tirar um tempo para estar aqui hoje. Gostaria muito de ouvir quaisquer comentários que o senhor queira fazer. Meritíssimo, obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor e a todos os advogados envolvidos pelo trabalho árduo e dedicação a este caso. Meu nome é Cameron Johnson e sou o único filho da vítima, Corey Fawcett, que foi morto em 6 de janeiro de 2024, e da ré, Melissa Johnson Fawcett. Por causa dos acontecimentos de 6 de janeiro, perdi essencialmente ambos os meus pais e hoje estou totalmente sozinho, sem apoio familiar imediato. Como filho único, meu mundo girava em torno dos meus pais, que eu amava muito. Minha família sempre se resumiu a nós 3.
Após a morte do meu pai, assumi a responsabilidade por tudo que veio depois. Incluiu gerenciar todas as finanças dele, tratar de questões legais e administrativas, resolver pendências e cumprir responsabilidades práticas após seu falecimento. Fiz tudo isso completamente sozinho, sem qualquer ajuda de parentes ou qualquer outra fonte de apoio familiar. Tenho trabalhado para garantir que tudo sobre o legado e espólio do meu pai seja tratado com responsabilidade e cuidado. Tem sido meu dever, como filho único, garantir que nada fosse negligenciado, apesar do desgaste emocional, psicológico e financeiro que isso me causou. Cumprir essas responsabilidades sozinho foi por vezes esmagador, mas segui assumindo-as porque não havia mais ninguém. Como filho único, o isolamento tem sido profundo. Não houve divisão do fardo, família com quem contar ou ajuda para lidar com as consequências emocionais e do dia a dia. Isso me deixou com um sentimento profundo de abandono. Como dediquei tanta energia às responsabilidades e a seguir em frente, sinto que não tive oportunidade de lamentar plenamente a morte do meu pai. Grande parte da experiência foi surreal, como se eu tivesse sido forçado a viver em um estado constante de responsabilidade e em modo de sobrevivência antes de processar plenamente a realidade da própria perda. O impacto desses acontecimentos é permanente e muda a vida para sempre. Luto diariamente com a perda dos meus pais, o que mudou quase todos os aspectos da minha vida e estabilidade. Eu sofro de ansiedade severa, TEPT, trauma psicológico, estresse crônico e hipervigilância devido ao sangue e aos buracos de bala que presenciei em minha casa depois que a polícia me permitiu entrar. Os cheiros e imagens ficaram gravados na minha memória. Além do impacto emocional e psicológico, a pressão financeira tornou até mesmo as atividades diárias comuns significativamente mais difíceis. Precisei gerenciar e pagar milhares de dólares por todas as obrigações da propriedade. Assumi para evitar perder a casa e pagar taxas de inventário e honorários jurídicos ao administrar o espólio do meu pai e resolver questões legais. Contas médicas, impostos e a taxa de descontaminação biológica, que sozinha foi de $36.288, sem ninguém para dividir esses custos comigo. Essa experiência afetou meus relacionamentos e minha capacidade de me conectar com os outros. Frequentemente sinto que o que vivi é difícil para as pessoas entenderem completamente, o que contribuiu ainda mais para o meu sentimento de isolamento. Eu experimentei a perda duradoura da minha família, do meu senso de segurança, do meu lar como um refúgio seguro e dos alicerces da vida que eu um dia conheci e prezava. Mesmo assim, achei força em mim para seguir em frente. Fui abandonado e deixado para enfrentar uma perda permanente e uma ausência profunda. E fiz isso com consistência, responsabilidade e resiliência em circunstâncias que eu não desejaria a ninguém. Vou honrar a memória dos meus pais enfrentando cada dia com coragem e esperança. Obrigado pelo seu tempo. Sr. Fawcett, alguns comentários se puder me fazer essa gentileza. Senhor, eu jamais teria a falta de respeito de dizer que entendo nenhuma pequena parte do que o senhor passou, porque eu não entendo. Mas o que posso lhe dizer é que o senhor demonstrou hoje um nível impressionante, incrível, de resiliência. E eu queria lhe dizer o quanto sinto pela sua perda, não só do seu pai, mas também da sua mãe, como o senhor indicou de forma muito, muito sensível nos seus comentários. E só posso lhe desejar paz daqui para frente. E minha esperança é que este processo, ao terminar hoje de certa forma, possa lhe permitir um pouco daquele tempo sobre o qual você falou tão eloquentemente para continuar seu processo de cura. Quero te agradecer muito por estar aqui hoje. Obrigado. Obrigada. Senhorita Thomas? Sabrina Smith. Para o campus, maravilhoso. Senhorita
Senhorita Smith, boa tarde. Sou a juíza Denise Porter. Fico feliz em ouvir você hoje. Obrigada. E meritíssimo, me desculpe, Brock Best, advogado do intermediário do Tribunal do Condado. Muito obrigada, Sr. Best. Vou pegar a foto agora e, se quiser ficar ao lado da sua cliente, fique à vontade. Devolvo isso quando terminar de falar. O tempo é seu, senhora. Meritíssimo, minha. Meu nome é Sabrina e represento minha família. Corey era meu tio. Mais de 2 anos se passaram e ainda tentamos entender como alguém tirou a vida de um homem tão dedicado àqueles que amava. Corey não era perfeito, mas era bom, paciente, leal e sempre presente para a família, mesmo nos momentos difíceis. O que ocorreu não só tirou a vida dele, mas mudou a de todos nós. De muitas maneiras, parece que o perdemos 2 vezes. Anos antes da morte dele, barreiras foram colocadas entre Corey e nós pela ré. Sentimos nosso tempo com ele escapar. Perdemos momentos normais de família, feriados, encontros e momentos marcantes. Ele ainda estava vivo, mas sentíamos que estávamos perdendo ele porque sua presença era limitada, o que nos desanimava. Esses anos perdidos de conexão fazem parte do nosso luto mesmo antes de perdê-lo para sempre. Apesar disso, Corey ainda tentava. Ele vinha aos eventos de família, mesmo sob pressão. Era a forma discreta dele de dizer, eu ainda amo vocês. Esses momentos eram tudo, mas agora não existem mais. Nós o perdemos completamente e esse vazio não pode ser preenchido. Desde a morte dele, temos vivido com uma dor que não diminui. Ela aparece em cada momento de silêncio, em cada cadeira vazia, em cada reunião onde a ausência dele é sentida. A ausência dele nos deixou não apenas emocionalmente devastadas, mas também sobrecarregadas financeiramente. É um peso que sentimos todos os dias. Nossa família teme profundamente o que pode acontecer se o réu for solto em poucos anos. Esse medo aumentou a ansiedade e o sofrimento de uma perda já devastadora. Em vez de sentirmos paz ou encerramento, continuamos vivendo com incerteza e preocupação com o futuro. Mais do que tudo, porém, sentimos falta dele. O riso dele, seu calor, seu jeito de fazer os outros se sentirem importantes. Corey não merecia isso, e essa perda será eterna para nós. Solicitamos que considerem o peso disso. A vida que foi tirada, os anos que perdemos antes, e a dor duradoura com a qual vivemos. Não conseguimos superar isso. Carregamos isso todos os dias. Obrigada, How Said Positively. Senhora, muito obrigada por reservar seu tempo hoje e pela abordagem cuidadosa nos comentários escritos. Entenda que vou lhe dizer a mesma coisa. Eu não posso realmente compreender a perda pela qual você está passando. Infelizmente, nada que o sistema de justiça criminal faça vai reparar isso, pois não podemos trazê-lo de volta. Mas o que posso fazer é garantir a você que eu, junto com cada pessoa com quem tenho o prazer de trabalhar, tratamos isso com a máxima seriedade e continuarei fazendo isso. E eu também desejo a você nada além de paz e boas lembranças do tempo que passou com seu ente querido. Obrigado. Obrigada. Senhor advogado, devolvo esta foto maravilhosa para você. O senhor gostaria de fazer algum comentário? Não vou. Obrigada. Senhorita Thomas, manifestações do Estado. Obrigada, meritíssimo. Não vou me alongar muito porque a sentença já está praticamente acordada, embora eu não acredite que tenhamos feito muita coisa neste caso que justificasse isso. Então eu realmente quero fornecer uma explicação de como chegamos ao acordo que fizemos. Alguns avisos iniciais. Nós vamos pedir restituição para o Escritório de Vítimas de Crime de Utah. O total que recebemos deles até agora é de $3.092,08. Tenho certeza de que esse valor vai aumentar bastante, especialmente considerando o que o Sr. Johnson acabou de mencionar sobre a reforma ou restauração da casa que precisou ser feita. Além disso, ele está em tratamento, como era de se esperar, e gostaria que a restituição permanecesse em aberto para tratar dessas reivindicações no futuro. Então, acho que eu pediria para que esse valor fosse determinado agora para a OBC e que permanecesse em aberto. Quando foi formalizado o acordo neste caso, eu mencionei o requisito legal de que o Estado registrasse que a redução da acusação de homicídio de crime doloso de 1º grau para 2º grau era do interesse da Justiça. Preciso acrescentar um pouco mais sobre isso ao registro, porque
Os interesses de justiça envolvidos aqui são totalmente da família e não tem nada a ver com a Ré ou com a conduta dela. Com isso, quero dizer que estávamos totalmente preparados para ir a julgamento e tínhamos bastante confiança no resultado. Mas deixamos a decisão para a família porque são eles que sofreram o impacto. E como você já reconheceu, não há como medir qual é esse impacto, especialmente em alguém como Cameron Johnson, que ama a mãe dele e odeia o que ela fez, amava o pai dele e sente muita falta dele. E ele está preso nesse terrível conflito, eu acho, sobre a quem ser leal. Ele está em uma situação terrível. A família teve que tomar a decisão se queria ir a julgamento, reviver o assassinato. As evidências que viriam junto com isso, a incerteza que acompanha um julgamento com júri e os possíveis anos sem um desfecho final por causa de possíveis apelações. E levando em conta todas essas considerações, eles decidiram que queriam propor o acordo e encerrar o caso. E foi isso que fizemos. Não teve nada a ver com acreditar que algo que a senhorita Cameron ou Fawcett, Johnson Fawcett, desculpe, nada sobre ela ou a situação dela, nos fez achar que havia algo que diminuísse o que aconteceu neste caso. As provas teria mostrado ao juiz e ao júri que, em 6 de janeiro de 2024, vocês ouviram algumas das provas na audiência preliminar. Mas há aspectos disso que estavam faltando e que eu acho importante que vocês saibam neste momento. Essa prova era de que, naquela data, a Ré e seu marido de longa data, Corey, estavam envolvidos em algum tipo de disputa. Houve gritos, houve desentendimentos e sabemos disso porque Cameron ouviu parte disso em ligações telefônicas com a mãe dele. Mas o que há uma total falta de evidências é de que tenha havido qualquer violência física da vítima Corey contra a Ré. Ela afirmou inicialmente, e também na ligação para o 911, que o réu estava agredindo ela e que ele a tinha atingido na cabeça. Com um copo, ou uma pedra, ou uma corda, é um objeto pesado de metal, ou não metal, mas um objeto decorativo pesado. Esse é um objeto que teria sido particularmente adequado para coletar impressões digitais, e não havia impressões digitais dele nesse objeto. Ela depois afirmou que talvez tenha sido a muleta que ele usou para acertar sua cabeça. É um pouco difícil de imaginar que ele teria se equilibrado e então balançado esse objeto desajeitado sobre si mesmo e acertado a cabeça dela, e isso simplesmente não é muito provável. E ela também disse em algum momento que achava que poderia ter sido um copo, porque ele estava bebendo álcool naquele dia, que ele poderia ter usado o copo do qual estava bebendo para acertar a cabeça dela. Ele não tinha álcool no organismo na autópsia. Essa foi outra mentira da Ré. Não só isso, mas ela foi examinada por policiais no local, paramédicos no local, um médico da emergência e até mesmo fez uma tomografia. Não houve absolutamente nenhuma evidência de qualquer tipo de trauma na cabeça ou mesmo de um incidente leve que tivesse causado algum trauma na cabeça dela. Policiais e paramédicos estão acostumados a ver sinais passageiros, sinais de violência doméstica e abuso, e eles não viram nada disso na Ré. Eles viram uma marca no couro cabeludo dela que o policial achou ser provavelmente mais uma sarda ou uma pinta do que um sinal de ferimento. A tomografia estava limpa e o médico do pronto-socorro não viu sinais de ferimento. Então, seja lá o que estivesse acontecendo naquele quarto, eu acho que é provável que um júri teria concluído que isso não foi um ato de legítima defesa, que Corey não estava batendo ou agredindo a senhora Johnson Fawcett. Em algum momento durante a discussão, o réu sacou uma arma e começou a atirar. Havia buracos de bala nas paredes e no teto do quarto dela. Ela acertou o réu com uma bala nas costas ou na lateral dele.
Isso teria acontecido perto ou na porta do quarto dela, quando ele aparentemente estava saindo do cômodo, e foi a curta distância que ficou alojada na coluna dele. O médico legista teria testemunhado que não foi um ferimento fatal imediato. Ele poderia ter sobrevivido se tivesse recebido atendimento médico imediato. Mas assim que ele caiu por causa desse ferimento, a arma travou. E em vez de ligar para o 911, em vez de buscar ajuda para o marido que estava mortalmente ferido, a ré foi procurar outra arma. Ela se certificou de que a arma estava pronta para disparar e foi até o marido, que nesse momento já estava no chão. As evidências de dispersão de chumbo indicam que a cabeça dele estava entre 45 e 90 centímetros do chão quando ela atirou na parte de trás da cabeça dele. Isso indica que ele estava rastejando para longe ou talvez rastejando com o corpo rente ao chão. Isso não foi o suficiente. Ele então caiu e ela ficou em pé sobre ele e disparou mais 2 tiros no lado do rosto dele. Sabemos disso porque uma bala caiu da cabeça dele quando o levantaram para tirá-lo da casa e havia um dano no assoalho causado pela bala bem abaixo de onde a cabeça dele estava. Esse subterfúgio não foi feito naquele momento com a ré. Ela então devolveu a arma ao coldre e devolveu a arma no coldre para ela. Bolsa, colocou a bolsa em um banco no quarto dela e depois cobriu tudo com pilhas de roupas e outros itens, numa tentativa de esconder aquela arma. Ela então colocou a outra arma, que tinha travado na cama, e essa foi a que ela admitiu para a polícia ter usado. O comentário da ré no relatório pré-sentencial de que ela não se lembra de ter usado uma segunda arma não é crível. A falta de credibilidade chega ao ponto do absurdo. Não há como ela não se lembrar de todos os seus atos que levaram a encontrar, usar, esconder e depois mentir sobre a presença e o uso daquela arma. A ré faz outras alegações no relatório pré-sentencial que não são apoiadas por nenhuma evidência, principalmente que Corey Fawcett era abusivo. É verdade, aparentemente, que havia uma relação antagônica, que eles brigavam muito, que frequentemente não eram muito gentis um com o outro. Não há depoimento de nenhuma testemunha de que ele tenha sido fisicamente agressivo com ela em nenhum momento. Meritíssima, isso foi uma série de atos cometidos com frieza pela ré e decisões que ela tomou. Foi por isso que só pudemos fazer a proposta que fizemos para ajudar a família a superar o que precisava, mas também para trazer alguma responsabilidade pelo que ela decidiu e pelo que ela fez naquele dia. É por isso que exigimos que as penas relativas a todas essas acusações fossem cumpridas de forma consecutiva. Isso não foi legítima defesa. Isso não foi doença mental. Isso é assassinato. A sentença de Melissa Johnson Fawcett deve refletir essa realidade. Obrigada, meritíssima. Obrigada, senhorita Thompson. Johnson, você tem o direito de falar, mas não é obrigada. Gostaria de falar mais? Sim, só brevemente. A palavra é sua. Obrigada. No dia 6 de janeiro de 2024, eu atirei e matei meu marido, Corey Fawcett. E desde que apertei o gatilho, estou vivendo um pesadelo horrível do qual não consigo acordar. Reconheço minha responsabilidade e que minhas ações tiraram a vida de Corey. A perda de Corey impactou tantas pessoas. Para mim, eu perdi meu marido, meu amor, meu companheiro por 33 anos e meu melhor amigo. Isso também, de fato, impactou minha família, a família dele, amigos e colegas de trabalho. E o mais devastado tem sido nosso filho, Cameron Johnson. Ele perdeu o pai e seu melhor amigo. De certa forma, ele também está me perdendo.
Gostaria que as coisas tivessem sido diferentes e que Corey ainda estivesse aqui. Espero que todos aqueles que foram feridos possam encontrar em seus corações a capacidade de me perdoar algum dia. Eu rezo por isso todos os dias. Obrigada, presidente. Johnson, senhorita McCarthy, a palavra final é sua. Por favor, me diga como você gostaria de lidar com o pedido inicial de 3.092 para a UOC. Acho que devemos marcar uma audiência de restituição. Com certeza precisamos de restituição para o restante. E quanto ao pedido inicial de 3.092 para a UOC, você quer uma audiência para tudo? Acho que isso seria apropriado. Certo, faremos isso ao final. Comentários finais da defesa, então. Obrigada, eu sou Jordana e represento a defesa. Primeiro, quero pedir desculpas por ter chegado atrasada. Eu estava conduzindo a audiência sobre a capacidade mental com a juíza Pullens. Então, obrigada pela sua paciência. Serei breve. Eu entendo os comentários da acusação e, como parte do papel deles, eles podem apresentar sua opinião sobre como o caso teria terminado, como teria sido decidido no julgamento. A verdade é que não se trata de um julgamento. Como minha cliente disse, ela está assumindo a responsabilidade pelas ações ocorridas. Ninguém no julgamento ou aqui em nenhum momento diria que ela não puxou o gatilho e matou o marido. Eu acredito que há algumas divergências sobre o que levou a isso. Nós não fomos a julgamento sobre isso. Nós não apresentamos provas. Nós não apresentamos testemunhas. Entendo a posição da acusação e as provas que apresentariam. Nós, por outro lado, mostraríamos provas diferentes para defender legítima defesa total ou parcial. Este não é o local para discutirmos isso de novo. Não é nosso objetivo aqui. Retornamos porque minha cliente resolveu assumir a responsabilidade pela morte do marido, Corey. Só queria registrar isso. Mas, fora isso, acreditamos que o acordo judicial que foi oferecido e que foi aceito. Estamos de acordo com isso. Acreditamos que o PSI reflete o que queríamos apresentar ao tribunal e pedimos que o tribunal continue seguindo. Obrigada. Muito obrigada. Me deem um segundo, pessoal. Por favor. Senhora Johnson Fawcett, revisei as informações sobre o impacto do crime. Ouvi 2 representantes da família hoje, assim como ouvi você, advogada, o Estado, e também analisei todos os documentos apresentados. Até cerca de 1 hora atrás eu tinha visto tudo. Se algo foi protocolado na última hora, eu não vi. Fora isso, revisei toda a documentação que foi fornecida neste caso. Revisei o relatório pré-sentencial e não houve alterações, como registrado. Senhorita McCarthy, está correto? Correto. Yenhe. O motivo, pessoal, pelo qual comecei meus comentários pedindo para a senhorita Thomas basicamente expor o acordo é porque tenho toda a intenção de seguir esse acordo. O acordo da senhorita Johnson Fawcett é que as sentenças sejam cumpridas consecutivamente, ou seja, uma após a outra, resultando na pena mais longa possível. Concomitante significa uma sobre a outra, o que pode tornar as coisas um pouco mais curtas. Esse não é o acordo neste caso. O acordo neste caso de todas as partes é que cada uma dessas acusações seja cumprida consecutivamente, ou seja, uma após a outra, sem interrupção. Senhora McCarthy, isso está certo e consta no relatório pré-sentença, correto? Sim. Senhorita Thomas, você também entende assim? É sim. Após revisar o relatório pré-sentença, as informações do APLP, as contribuições das partes, bem como as circunstâncias agravantes, atenuantes e outros requisitos legais. A senhorita Johnson Fawcett, de fato, tem basicamente sem histórico criminal, mas senhorita Johnson Fawcett, isso não muda o motivo da nossa presença aqui. Estamos aqui porque você tirou a vida do seu marido e você fez um acordo que vai mantê-la na prisão por um tempo incrivelmente longo, se não, francamente, pelo resto da sua vida. Isso estará fora das minhas mãos. Isso ficará a cargo do Conselho de Perdão e Liberdade Condicional de Utah. Tenho certeza de que a senhorita Annette e a senhorita McCarthy já explicaram esse processo em detalhes a você. Levando em consideração tudo o que me foi apresentado, o acordo de confissão que todas as partes firmaram é apropriado. Por assassinato, um crime de 2º grau, senhorita Johnson Fawcett, você está sentenciada a... Isso é, de 2 a 20 anos. Sim, senhor. De 2 a 20 anos na prisão estadual de Utah. Recomendarei crédito pelo tempo já cumprido.
Nesta ocorrência, você está sob custódia contínua desde o dia do delito. Por disparo de arma de fogo, crime de primeiro grau, te sentencio de 5 anos à prisão perpétua na prisão estadual de Utah. Por obstrução da justiça, crime de segundo grau, de 1 a 15 anos na mesma prisão. Cada uma dessas acusações, de acordo com o acordo, assim como considerando as circunstâncias agravantes e atenuantes discutidas por todos os advogados, deverão ser cumpridas consecutivamente. Isso significa que, na prática, para todos aqui, essa é uma sentença de 8 anos à prisão perpétua. A recomendação para o crédito pelo tempo já cumprido é apropriada porque, essencialmente, essa é a disposição legal de que será concedido crédito pelo tempo em que você esteve sob custódia. Isso é entre você e o Conselho de Indultos e Liberdade Condicional. Isso é um recolhimento imediato à custódia. E você tem 30 dias para recorrer de qualquer erro legal. Senhorita McCarty, mais alguma coisa? Não, obrigado, meritíssimo. Vamos agendar a audiência de restituição em breve. Senhorita Thomas, mais alguma coisa em nome do Estado? Não, obrigada, juiz. Quanto tempo estimamos para a audiência de restituição? Deve ser marcada separadamente? Não acredito que a audiência será longa, juiz. Então vamos marcar para as 13h30 do dia 23 de junho presencialmente na nossa agenda regular. Isso é daqui a 4 semanas. Eu estarei fora do país. Eu posso lidar com isso, meritíssimo. Parece ótimo. Senhorita McCarty, essa data é conveniente para você? Sim. Funciona assim, obrigada. Nos encontraremos novamente em 23 de junho às 13h30 presencialmente. Apenas a ressarcimento será discutida, pois a sentença já foi imposta. Obrigada a todos. Obrigada. Senhora McCarty, algo mais? Não há mais nada. Por favor, tenha uma boa tarde. Obrigada.